Eu e uns amigos moramos numa área bem agradável. Tenta imaginar aquele bairro suburbano típico, tranquilo, e todo mundo acostumado com a vibe isolada que ele passa. O último lugar onde você esperaria qualquer perrengue acontecendo, a não ser pelo que vou te contar. Minha cidade irradiava aquele silêncio tranquilo que muitos de vocês já desejaram algum dia. Foi há uns verões atrás, e por mais que eu queira esquecer, a lembrança nunca vai sair da minha mente. Meu camarada Chaz e eu sempre fomos daqueles pivetes que adoravam arrumar encrenca onde desce. Pensando nisso agora, não sei bem como justificar nossa atitude. Talvez fosse a nossa versão adolescente de rebeldia. A gente morava na mesma rua e sempre se encontrava depois da escola, todo dia. Como nosso bairro só tinha casas enormes e árvores gigantes, nos dias de semana não tinha muito o que fazer, a não ser que quiséssemos ir até outra cidade. Na maioria das vezes, a gente acabava inventando nossa própria diversão. Na nossa vizinhança tinha uma mansão bem conhecida, lá no topo de um morro, que estava abandonada fazia um tempão, desde que a galera lembrava. Não era nada demais. Todo pivete da cidade tinha entrado lá. Os quartos estavam quase sem nada de valor, e encontrar uma parede sem um monte de tinta spray era quase impossível. Era ainda mais macabro, porque ficava bem na beira de um cemitério enorme. Pra gente, essa mansão do cemitério era tipo uma opção padrão, um plano B. Se não tivesse nada pra fazer, a gente subia lá pra fazer grafite, fumar e relaxar no telhado. E foi numa dessas noites. Era mais ou menos 3 da madrugada de uma quarta-feira e a gente tinha sido dispensado por umas garotas com quem tínhamos marcado de sair. Ficamos meio chateados, então pensamos em jogar umas pedras na mansão do cemitério para extravasar. Se a gente estivesse sóbrio, talvez a gente fosse mais cuidadoso antes de fazer algo tão burro, mas era tarde, era verão e a gente nem ligava. Consegui convencer o Chaz a não dirigir, estávamos meio bêbados. E depois de uns 20 minutos de caminhada, chegamos lá em cima no morro e vimos aquela vista familiar, mas sinistra. Vinha se enrolando e pendendo. Tijolos sujos, janelas quebradas, um clima bem obscuro, ainda mais aquela hora da noite. Sem aviso, o Chaz pegou uma pedra e jogou na direção da casa. Voou lindamente antes de arrebentar uma das janelas do quarto andar. Era difícil saber exatamente por causa da luz fraca da lua e dos postes ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou. Eu, animado, peguei uma pedra e fiz o mesmo, estourando uma das janelas do segundo andar. Acima do quarto andar da mansão tinha uma janelinha pequena, provavelmente um sótão, solitária lá em cima como o último quarto da casa. O Chaz me desafiou a acertar lá. Errei umas 10 jogadas antes de desistir com um suspiro irritado. O Chaz, com um sorriso malicioso, pegou uma pedra e disse: "Olha isso." Ele olhou fixamente para o alvo pequenininho e lançou. Fiquei assistindo, surpreso, enquanto a pedra voou pelo ar e espatifou a janela do sótão com um som satisfatório. Fiquei chocado. Ficamos lá parados por um segundo, admirando o que tinha acontecido. O Chaz estava prestes a pegar outra pedra quando, olhando ainda para a janela estilhaçada, vi um objeto escuro voando da escuridão e vindo em nossa direção. Pulei assustado, sem entender o que era. O Chaz e eu olhamos para baixo e vimos a pedra que tinha acabado de cair no cascalho na nossa frente. Era a mesma pedra que o Chaz tinha jogado. Dava para reconhecer facilmente pela marca de Z numa das faces. Ficamos lá em silêncio, meio assustados. Era muito tarde para crianças estarem fazendo a mesma coisa que a gente, mas era a única explicação que a gente conseguia pensar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes querendo tirar uma com a nossa cara, ideia que na verdade nos animou. Os sorrisos sarcásticos em nossos rostos já diziam tudo. A gente ia surpreender eles antes que nos assustassem. Devagarinho, fomos até a porta da frente, desviando de uma barreira que pendia dos pilares acima da porta. A porta estava entreaberta, mas sempre ficava assim. Já fazia tempo que ela tinha saído dos trilhos e não fechava direito. Bem quietinhos entramos, nossos olhos se acostumando à pouca luz e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira podre. Subimos as escadas rangentes, sem conseguir evitar o som da madeira se mexendo sob nossos pés.
Chegamos ao quarto andar e estávamos parados no começo da última escadaria. Curiosamente, nunca tínhamos subido lá. A entrada para o telhado era do outro lado da casa, e esse quarto deve ter passado despercebido por nós. O Chas tomou a frente e eu fui atrás. A escada levava a uma porta de madeira pequena, que presumimos ser a do sótão. O Chas colocou a mão na maçaneta e até me olhou por cima do ombro. Eu concordei e, num movimento só, ele abriu a porta. Antes de eu ver qualquer coisa, fui surpreendido pelo cheiro que me fez dar uns passos para trás de forma instintiva. Era nojento, um cheiro de morte e podridão. Alguma coisa estava claramente apodrecendo naquele quarto. O Chas cobriu o nariz e entrou. Eu estava mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho numa escada escura. O que vimos foi ainda pior que o cheiro. Nos deparamos com um quarto minúsculo, com um pentagrama branco pintado no chão. Tinha algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquela porta e eu estava com medo que o Chas quisesse investigar mais. Surpreendentemente, o quarto estava vazio. Cheguei ao meu limite. A situação estava me assustando de verdade e não conseguia mais ignorar o desejo de ir embora. Virei na direção da porta e aí vi. Olhei pela escadaria e vi duas figuras encapuzadas olhando para cima, na minha direção. Xinguei e corri na direção do Chas. Nesse momento ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Estávamos ferrados. Quando os passos se aproximaram da porta, eu já estava preparado para enfrentar quem fosse que estivesse ali, me preparando para brigar. Foi quando o Chas gritou: "Vamos embora, cara!" Virei para ele e vi o Chas metade para fora da janela quebrada, provavelmente no telhado. Fiz o mesmo rapidinho e assim que pus o pé para fora, ouvimos a porta se abrir com força. Saímos correndo pelo telhado em direção à saída que a gente conhecia, sem esperar para ver se alguém ia atrás da gente. Se não fosse a gravidade da situação, não sei se teria coragem de fazer o que fiz. A escuridão quase não me deixava enxergar. Um passo errado e a gente ia cair e se arrebentar lá embaixo. Segui o Chas bem de perto e chegamos na entrada do telhado, uma portinhola que dava para uma escada. O Chas tentou abrir, mas estava trancada do lado de dentro. Nesse momento, a gente ouviu uma voz forte ecoar lá longe. "Eles foram por ali!" Era a coisa mais assustadora que eu já tinha ouvido alguém falar. Sem pensar, dei um pisão na portinhola com toda a força, o bastante para fazer ela se abrir com um estrondo que com certeza ia revelar nossa posição para qualquer um dentro da casa, quem dirá alguém que estava nos perseguindo no telhado. O impacto me fez cair pela abertura, mas consegui segurar na escada e não me machuquei feio. O Chas gritou: "Vai logo, cara!" Eu desci o mais rápido que pude, ignorando a dor na perna. Saímos correndo pela outra escadaria e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. O Chá estava de boa, até rindo. Eu, por outro lado, estava tão cagado de medo que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de um túmulo no cemitério ia ser tão reconfortante. Eu e o Chás ficamos de olho na mansão, esperando que alguém viesse atrás da gente. Esperamos, e quando achamos que estava tranquilo, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas rondando a propriedade, procurando freneticamente embaixo de arbustos e árvores. Nos arrastamos para mais perto no cemitério, até ter certeza que ninguém ia nos ver na escuridão. Pulamos a cerca do lado oposto e nunca mais voltamos para aquela casa. Só posso imaginar que a gente tropeçou em algum tipo de reunião ou ritual de culto. Por que eles decidiram fazer isso numa casa abandonada ainda é uma pergunta que eu me faço até hoje. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.